Boa noite, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Fórum Sindical, um programa da revista Fórum, em parceria com os sindicatos petroleiros norte-fluminense. Como eu estava falando com o Lula, a gente vai começar a trazer o Marcos Coimbra uma vez por mês, vai ser toda quinta-feira, a toda última quinta-feira. Essa semana, né, não é a última quinta, mas é porque a gente já tinha programado com o Zé de Abreu. Semana que vem a gente vai discutir política, claro, mas também a gente vai falar do livro do Zé de Abreu, que ele está lançando, a Abreografia. Hoje, a ideia é a gente dar uma olhada no cenário das pesquisas, das últimas pesquisas, e um pouco, né, o cenário ao longo aí desse governo desastroso, né, que a gente tem do Bolsonaro. E para isso, eu convidei o Marcos Coimbra, que vai estar com a gente uma vez por mês aqui, o Emerson Luiz, que eu acho que já está nos bastidores. Cadê o querido Emerson? Alô. Oi, que saudade de você. Falou que o timão é todo da Maria Fro. O timão eu sei que é dela mesmo, porque o Corinthians é da Maria Fro. É nosso! Gente, o Emerson é corintiano, ele é a minha terceira alma gêmea, né? Porque o Rodrigo Rodrigues, presidente da CUT de Brasília, nasceu no mesmo dia. Eu não sei para que time ele torce, né? Mas também a gente tem muita similaridade. Mas eu e o Emerson, a gente faz aniversário muito próximo. Eu faço dia 29. Você é 30 ou 31, Emerson? 30. O Emerson, no dia 30, a gente é corintiano, a gente é de esquerda, enfim. Gostamos das coisas das redes e a gente é amigo há muito tempo. E esse cara aí manja muito, muito, muito de redes, de música. Ele tem um podcast. Não é isso, Emerson? Fala um pouquinho desse podcast. O podcast é a quinta faixa e o final da fita que eu faço com a Ludmilla, que é minha conja. E como somos jornalistas, a gente nesse período a gente precisava de abrir a mente e não ficar só na política. A gente criou em 2019 o Quinta Faixa, e o episódio 10 que a gente colocou no ar sexta-feira passada é sobre o álbum Profana da Gal Costa. Então, que é um álbum incrível da Gal, um dos mais pops dela, talvez, que tem hits como Chuva de Prata, tem Nada Mais. E a gente falou sobre o disco com a Cíntia Paulino, que é uma diretora, atriz lá de BH, que é porreta aquela mulher no feminismo. E ela fez um depoimento incrível para o podcast. E a gente fala um pouquinho da história em si da música Vaca Profana. Então, se vocês puderem, procure aí a quinta faixa e o final da fita nos agregadores de streaming, no Spotify, no Anchor, onde vocês quiserem. Beleza, depois você passa o link para o Guilherme, ele coloca aqui no chat. Guilherme Marcos já chegou? Se já chegou, bota na tela. Ei, Marcos! Ei, Fro, tudo bem? Tudo bem, meu querido? A coisa tá feia, né? Para tudo quanto é o lugar que a gente olha. Nós vamos falar um pouco dessa feiura e da esperança da beleza. E o meu amigo Altamiro Borges, já chegou? E aí? O nosso decano. Estou rodeada de amigos queridos. Vou receber o Miro até de pé. Deixa eu levar, não, brincadeira. Decano é foda, bicho. O Emerson está fazendo igual no Que História é Essa, Porchat, que onde tinha Tonico Pereira e o Duvivier, e aí o Duvivier olhava para o Tonico, qual a pessoa mais importante, enfim, referência para você? Tonico Pereira. Ele está fazendo esse papel. Gente, vamos começar o nosso papo? Tudo bem, Marcos? Só mandar um abração aqui para o Marcos, um beijão para a Flor e um abração para o Emerson. Beijo, amados. Vamos lá. Eu hoje queria começar um pouco, assim, fora um pouco do nosso papo, mas dentro do nosso papo, a nossa derrota lavajateira, né, com a aprovação da PEC 5, que eles apelidaram de PEC da Vingança, e eu resolvi chamar de PEC lavajateira. E aí eu já queria jogar essa bomba aí para todo mundo, depois a gente vai para as pesquisas, mas assim, gente, a Globo ainda tem um poder danado, né? Assim, ela pautou a esquerda, uma parte da esquerda, o PSOL, o PDT
que poderia, assim, não é possível mais, eu acho que depois de tudo que a gente viu da Vaza Jato, de todo o lawfare, não apenas contra o Lula, mas o lawfare que provocou suicídio de um reitor da universidade, né? Lawfare contra empresários, lawfare contra os funcionários públicos. Então, assim, pensando um pouco aí, a gente não vai ser fácil esse jogo, né? Esse jogo que as pessoas acham, o Lula está na frente na pesquisa, etc. Quando você tem uma mídia que foi lá e pautou, como fez em 2013, que pautou a PEC, que ninguém sabia o que era e carregava aqueles cartazes, ela conseguiu pautar. O que vocês acham disso? Eu estava num curso, quando eu volto, falo, nossa senhora, eu achei que o Ministério Público ia ter controle público, né? Que essa galera não ia ficar aí fazendo o que bem quisesse, passando por cima da lei. O que vocês acham disso? Só para a gente começar o nosso papo. Tá difícil, Emerson, para nós? Eu acho que difícil sempre esteve, né? A gente, em alguns momentos, se a gente se lembrar bem aí do período do governo Lula, até meados do governo Dilma, nós tínhamos uma grande influência na narrativa. A gente conseguia, com algum planejamento mínimo, a gente conseguia fazer com que a pauta avançasse, fazer com que as pessoas discutissem realmente o que era o papel de mídias sociais, no caso, e o papel do governo Lula em si. A gente conseguia colocar essa pauta. A Lava Jato em si, ela veio para tentar fazer a desconstrução e a destruição de todo esse processo, né? E aí você lembrou muito bem, ela estava aliada com os grandes veículos de comunicação. Hoje a gente vê, depois de tudo que a Vaza Jato mostrou, um arrependimento, de certa forma, de alguns grandes agentes da mídia. Gente que começou a dar a mão à palmatória levemente, mas que não pode estender a mão completamente, porque ainda são pessoas que estão ainda sob os domínios dos seus veículos de comunicação, né? O Miro, que é um grande estudioso disso tudo, pode falar com mais profundidade, mas são pessoas que estão completamente amarradas aos domínios dos veículos de comunicação, e esses domínios, esses donos, né, são completamente influentes na pauta do dia a dia. E eles levaram a Lava Jato em si, toda a farsa da Lava Jato, para o que podia, que era para derrubar o Lula, prender o Lula, conseguiram. Só que agora, com toda essa abertura, revelou-se o que foi feito ali naquele complô daqueles procuradores com o Moro, dando orientação para tudo. É preciso realmente fazer com que as leis lá da corregedoria, sei lá como se chama isso dentro do Ministério Público, atuem para fazer as punições que precisam ser feitas, né? Já que a lei não vai passar, e pelo que tudo indica não vai passar, a PEC não vai passar, é preciso usar as leis que já existem ali, como foi, por exemplo, com esse procurador que foi condenado agora aí por ter feito aquele audó lavajatista lá em Curitiba. Então, assim, se não vão aprovar a PEC, porque essas pessoas precisam de alguma supervisão, porque não é possível que não exista, já que quem está em cima no Ministério Público tem medo de fazer a supervisão, quem vai fazer a supervisão? Tem lei lá dentro, então vão procurar para punir, né, Maria Flor? É o que eu acho. Essas pessoas têm que ser questionadas sobre o que elas fizeram. Eu vou olhar, assim, eu comecei com essa conversa, por quê? Porque eu quero olhar um gráfico da Folha que o Marcos mandou para a gente. Vamos começar. Ele é um gráfico, uma pesquisa que vê a popularidade do Bolsonaro ao longo do seu governo. Ele vai do início do governo até essa pesquisa é de setembro, né, Marco? Uma coisa que me chamou muita atenção, e eu vou começar o papo por aí, depois de você explicar o gráfico para a gente, é olhar aqui em dezembro, né? Essa queda, o vermelho, gente, é o ruim e péssimo. Dezembro de 2020 foi quando o Brasil atingiu uma marca de mais de 1.000 mortos por dia na Covid, né? E foram quase mais de 20.000 ao longo de dezembro. Na sequência, a gente teve a crise do oxigênio em Manaus, aí vocês estão vendo que o ruim e péssimo começa a subir novamente. Mas eu perguntava para o Marcos Coimbra no privado, e vou perguntar agora, Marcos, como é que a gente explica
que no auge, né, a gente já tinha quase 200 mil mortos ali. Então, a gente já estava no profundo desespero em dezembro de 2020. Que o ruim, péssimo do Bolsonaro dá essa despencada, né? Sai lá de 44%, chega a 32%. Eu queria que você explicasse esse gráfico e a gente entendesse um pouco como é que funciona, né? E acho que o Emerson também pode nos ajudar muito a entender esse gráfico, como é que funciona essa rede que o Bolsonaro consegue se sair bem, né? No auge de uma crise, o cara ainda tem uma redução, né, de ruim e péssimo. Quero ouvir o Marcos. Oi, Fô. Bom, esse é um gráfico que tem as pesquisas que o Datafolha fez desde o início do governo, a primeira que eles fizeram depois da posse do Bolsonaro, em abril de 2019, e até agora, mais recente, que eles divulgaram, que foi agora, em meados de setembro, toma lá da cá um mês, que essa pesquisa foi concluída. O que a gente vê aqui é, primeiro, que o Bolsonaro, muito cedo, logo com 3 meses de governo, já estava num patamar muito abaixo do que havia sido o resultado eleitoral. Todo mundo se lembra que no segundo turno ele fez 60% do voto, considerando o voto válido. E quando nós estamos olhando 3 meses depois do governo, ele já estava com quase a metade disso em termos de aprovação, porque ele tinha 1/3 de aprovação, 1/3 de reprovação e 1/3 de pessoas dizendo que nem uma coisa nem outra. Ele não só venceu a eleição com uma proporção muito maior do que tinha nessa altura, como já logo depois do segundo turno, o mesmo Datafolha fez uma pesquisa grande perguntando a respeito de expectativas e o que achava que ia ser o governo, etc. E nessa pesquisa de expectativas, ele ultrapassava o que ele havia obtido na urna. E a explicação não é difícil, não podemos esquecer que, tirando o eleitorado, digamos, ideologicamente à esquerda, havia uma parcela grande do eleitorado que estava achando bem. Mudou, vamos ver, tomara que dê certo, e uma coisa que é normal no eleitor pouco politizado, no Brasil e em qualquer lugar do mundo, que não tem uma posição ideológica contra, definida. Vamos torcer, digamos assim. Essa torcida pelo Bolsonaro muito rapidamente se desfez. E já no início do governo, como mostra esse resultado da Datafolha, ele já estava com 1/3. Se a gente olhar o que aconteceu a rigor até este ano, é difícil garantir que mudou de forma muito significativa esse cenário dos primeiros meses do governo dele. Porque, embora a popularidade tenha melhorado em alguns momentos, como nesse período aí do final de 2020, a melhora foi praticamente da margem de erro. Se a gente olhar a linha azul nesse gráfico, que é a aprovação, ele, lá em 2019, tinha 32, um ano depois, final de 2019, ele continuava com isso, início de 2020, perdão, e no final de 2020, nessa mesma pesquisa em que a avaliação negativa havia caído, ele estava com 37, 32 para 37, do ponto de vista estatístico, não é mudança. E no máximo, a gente poderia dizer que houve alguma pequena melhora, e aí nós teremos que chegar nas particularidades de 2020. E, certamente, no elemento mais impactante, do ponto de vista
do que se pensou na época e que está voltando agora com essa discussão do novo Bolsa Família, depois de um investimento da parte do governo federal sem precedentes na história brasileira. Nunca houve, em nenhum momento, estou discutindo se foi errado ou se foi certo, eu acho que foi certo, mas nunca tinha havido no Brasil um tamanho investimento em dar dinheiro para as pessoas, dinheiro para ela fazer o que ela quisesse. Um programa que consistia exclusivamente em distribuir renda. Ao contrário, por exemplo, do Bolsa Família, que sempre teve um conjunto de objetivos mais amplo, mais rico, mais variado, envolvendo educação, saúde, fortalecimento da família, fortalecimento do papel das mulheres nas famílias. Tudo isso fez parte era o Bolsa Família, não era toma aqui um dinheiro. Tinha contrapartida, né? Nesse final de 2020, 10 meses atrás, perdão, naquela altura, o governo federal estava contabilizando 320 bilhões de reais aplicados assim. Começou em março, em dezembro, totalizava 320 bilhões de reais. Isso equivale a quase 11 anos do Bolsa Família, no tamanho que foi feito por Lula e depois continuado pela Dilma. Cresceu no início, mas logo se estabilizou num volume que, se você multiplicar 10 anos de Bolsa Família, não dá o que foi gasto nesses 8 meses de 2020. Então, Mas dezembro estava acabando também, né, Marcos? Dezembro tinha sido... Uma das coisas que eu gosto de lembrar, primeiro que o Bolsonaro foi obrigado a pagar o auxílio emergencial, né? Uma vitória do Congresso sobre Bolsonaro, ele não queria pagar nada. Segundo que dezembro acabavam essas parcelas. Aqui, isso me chama a atenção no sentido de que alguma coisa em termos de comunicação, e o Bolsonaro é muito bom em reverter isso. Estava vendo um meme que o Flávio Bolsonaro criou, que usava aquela foto triste que circulou das pessoas indo atrás de ossos para comer, e do lado a imagem dele em Dubai, que gastou mais de 3 milhões naquela viagem, vestido de sheik, não sei o quê, e abaixo, para tentar se livrar e mudar o tom da conversa, que ele coloca o Freixo na praia, conversando com os amigos. E qual era o mote do meme? Essa coisa das pessoas estarem catando lixo, comendo osso, etc., foi aquele fica em casa do Freixo. Eles, assim, vira do avesso o argumento, entendeu? E aquilo te ganha espaço na rede de uma maneira absurda, que a gente fica olhando meio estarrecido. O que a gente faz diante disso? Entendeu? Eu acho que tem uma estratégia aí. Aí eu queria ouvir um pouquinho o Emerson também, antes de você concluir. Emerson, tem aí uma estratégia que talvez explique aquilo ali no auge quando começa a aberração, né? Porque ali começa o crescendo. A gente chega em abril de 2021 com 4 mil mortes. 4 mil mortes dia pelo Covid. E esse homem está aí, gente. Assim, a gente tem que observar friamente, do ponto de vista de comunicação, como as pessoas atacam e se defendem, né? Então, no momento que eles estão na Berlinda, eles tentam atacar com as armas que eles construíram ao longo dos últimos anos, em que eles se fortaleceram e conseguiram criar uma máquina de destruição de reputação, a partir, obviamente, de tudo aquilo que se investigou e que vai aparecer aí de disparos internacionais, apoios internacionais. Eles conseguiram uma massa para fazer com que esses argumentos fluíssem. Especificamente nesse momento que eles estão na Berlinda, porque o cenário que o Marcos colocou para a gente aqui é um cenário que os coloca hoje em dia na Berlinda.
eu não vejo efetivamente ali nenhuma estratégia nesse momento para que eles consigam se organizar melhor. Eles estão no momento de emparedamento, praticamente todos eles. Por que esse emparedamento? Porque a mídia, que praticamente fez todo o arcabouço para que eles chegassem lá, entendeu que eles são extremamente ruins para o país e vão levar esse país para o buraco. Então passaram a confrontá-los, a atacá-los, e hoje você assiste, principalmente nos editoriais do Grupo Globo e de outros que os apoiavam, ou ficavam quietinhos, né, para não dizer que eu não estou apoiando, mas eu estou na minha, né? Hoje todo mundo está contra, é evidente isso no editorial, é evidente isso na fala dos colunistas. E isso os coloca no fronte e isso os coloca no paredão. A partir daí, eles começam a reproduzir esses ataques cruéis na tentativa de se voltar a reconstruir aquela narrativa que eles tinham, né? Aliás, a palavra hoje em dia para tudo é narrativa, né? Mas eles estão tentando recuperar o campo. Eu não acho que tem estratégia ali, eu acho que tem reação, e a gente só vai conseguir ver estratégia, se é que eles um dia tiveram e se é que eles têm hoje, quando eles conseguirem confrontar e mudar esses dados que as pesquisas estão indicando aí, que o Coimbra estava relatando. Nesse momento, eles estão no confronto. Eu posso voltar a esse assunto depois, que é uma opinião minha, depois que o Miro falar, etc. Assim, a gente se reorganizando, se a gente se reorganizar, a gente faz direitinho as coisas. Se a gente começar a raciocinar sobre como está a comunicação hoje em dia e como a gente vai planejar essa volta, a gente consegue dar a volta por cima. Para mim, eles estão emparedados e a gente tem que fazer com que o emparedamento deles aumente mais. Marcos, eu te cortei porque eu queria ouvir o Emerson. Você quer concluir? Eu jogo o Altamiro na roda. Bom, ouvir o Altamiro é sempre bom. Não me atrapalharia nada. Deixa eu só concluir, porque eu cheguei a dezembro e eu estava querendo, na verdade, chamar a atenção para a modéstia desses resultados face ao tamanho do investimento do governo federal. Então, e o que é que nós podemos esperar de agora para frente, raciocinando que o tempo corre, o que é possível ao governo fazer é essa proposta que nós estamos vendo aí, desse novo Bolsa Família, sei lá, o nome que eles vão inventar, porque é certamente um nome que não vai durar mais do que alguns meses, porque logo todo mundo vai continuar a falar em Bolsa Família, você não muda algo importante que já está enraizado na consciência, na cultura política brasileira, para o bem e para o mal. Você não muda isso num decreto presidencial. Então, põe de novo aquele gráfico, por favor. Guilherme, volta o gráfico. Isso. Porque o que nós estamos vendo aí é que quando a pandemia se agravou, esses resultados que você está lembrando, de quando de 1.000 no final do ano foi para 4.000 no primeiro trimestre deste ano, estou falando de óbitos causados pela pandemia, a impopularidade do Bolsonaro deu uma nítida inflexão para cima. E o vermelho foi de 32 para 40 na diferença de um mês. A pesquisa feita em dezembro e a outra feita em janeiro já estava dando 10 pontos e continuou subindo. E agora já está nessa última resultado deles, que é de meados do mês passado, 53% das pessoas dizendo que é ruim ou péssimo o governo, e apenas 22% aprovando, dizendo que é ótimo ou bom. O que sugere que não apenas alguma coisa associada provavelmente à epidemia levou o número para cima, mas mesmo depois que os números da pandemia começaram a ceder, claro que nós continuamos a ser um dos países com números piores de toda
em todo o mundo, mas, em comparação com essas 4.000 mortes, se não me engano, em abril, nós estamos agora falando de 10 vezes menos. No entanto, a impopularidade não apenas não cedeu, como cresceu. E é esse o cenário que a gente tem hoje. Essa impopularidade do governo se reflete na intenção de voto, mas de uma maneira não exata. Porque está claro que na cultura política atual há uma realidade nova que a gente tem que considerar, que é essa formação de tribos ideológico-políticas que se comportam como uma cultura fechada, para as quais o resultado objetivo muitas vezes é irrelevante. Nós não temos um exemplo maior disso do que os Estados Unidos. Quer dizer, como é que um cidadão como o seu Donald Trump, com tudo que é, tudo que fez, tudo que faz, o modo como ele se refere a imigrantes, o modo como ele se refere a negro, como ele se refere a mulheres, como ele se refere à população LGBTQIA+, tudo que ele faz justificaria ele estar no ostracismo, num pequeno lugar onde esse tipo de gente sempre viveu na democracia, sei lá, contemporânea. Não só isso não aconteceu com ele na eleição passada, mas hoje, nas primeiras pesquisas para a próxima eleição, ele está na frente. Ele está na frente do Biden. Quando você, nas pesquisas, é claro que são completamente inexatas, mas mostram como que uma pessoa que foi isso que ele foi e continua a ser, está em primeiro lugar. Essa é a grande dificuldade da democracia lá, onde o processo já está muito adiantado, dessa faccionalização da política, sei lá como é que chama isso, uma radicalização de grupos antagônicos para os quais é irrelevante a realidade. O que é relevante são as identidades subjetivas. Então, Bolsonaro, hoje, representa um tipo de gente. E esse tipo de gente não vê razão para deixar de ser o que ela é. E, em sendo o que ela quer, no governo, alguém que fale, pense, se comporte como ela, como essa pessoa. Isso é um dos grandes problemas da democracia hoje. É mais do que essa crise entre instituições. É a formação dessas seitas político-ideológicas para as quais não existe realidade objetiva. A realidade. Não existe realidade objetiva. Existe a realidade subjetiva. Muito provavelmente, o Emerson conhece disso muito mais do que eu, uma das razões para essa faccionalização, para essa intensa polarização que produz seitas incomunicáveis, uma das razões para isso é o funcionamento dos algoritmos das redes sociais que te colocam única e exclusivamente em contato com quem é igual a você, com quem diz as coisas que você quer ouvir. Então, em parte, o Bolsonaro, quer dizer, como as estatísticas americanas são muito mais longas que as nossas, é melhor, em alguns casos, olhar para eles. Eles, desde 1948,
na eleição do Truman, até hoje, ninguém com menos de 45% de aprovação se conseguiu se reeleger. No entanto, isso está diminuindo eleição a eleição. E essa do Trump, em que ele tinha a aprovação dele na mesma época dessas pesquisas, já com 60 anos de pesquisa, ele já estava abaixo do que ele teve na urna. O que sugere que tem gente que achou que ele era um mau presidente, que não tinha feito as coisas que devia fazer, mas votava nele. E votava nele por conta dessas identificações, vamos chamar sectárias, subjetivas, para as quais a realidade não conta. Eu espero, sinceramente, que nós estejamos, nós, Brasil, estejamos ainda longe. Com o pé na realidade. Com um pé na realidade. O nosso eleitor, e é o povo que está fazendo isso, quando nós voltamos a ouvir o povo, é que nós voltamos a ter um retrato de gente real, analisando um governo real e avaliando o que é bom e o que é ruim. No caso do senhor Bolsonaro, ele é claramente uma pessoa de quem a maioria não gosta, e o governo dele é um governo de quem a vasta maioria também não gosta. Mas quem puxou isso para a realidade foi o eleitor, foi o povo, quando ele voltou a ser ouvido nas pesquisas presenciais que começamos a fazer este ano. Miro. Vamos lá. Não, eu acho que essa questão, primeiro, a alegria de, mais uma vez, agradecer Fro, a alegria de estar com o Emerson e estar com o Marcos. Essa questão que o Marcos levanta é a questão que eu acho que devia nos incomodar mais, porque é esse fenômeno, que não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, né? É um fenômeno mundial que a gente poderia chamar de fascistização, né? O que explica esse negócio? Né? Eu acho que talvez as redes ajudem a explicar os algoritmos, as bolhas, né? O livro Rede de Intrigas mostra um pouco isso, né? Mas eu não sei, Marcos, para pensar, estamos pensando junto aqui. Eu acho que são fenômenos que têm a ver com contextos, né? A rede contribui, né? Ele é um instrumento, né? Uma ferramenta. Mas você pega, nós tivemos esse fenômeno nos anos 30, 40, com o fascismo. O fascismo foi isso, né? Era o Hitler na Alemanha, era o Mussolini na Itália, era o Salazar em Portugal, era o Franco na Espanha, né? Era o integralismo no Brasil. O integralismo no Brasil chegou a ter, a Associação Integralista Brasileira chegou a ter 1 milhão de filiados. Você tinha manifestações de rua potentes dos camisa verde, né? Até o Aparício Torelli, o famoso Barão de Tararé, quando os camisa verde saíram correndo da Praça da Sé, chamou, né, os galinhas verdes, né, saíram correndo, né? Mas você tinha foi um fenômeno que tinha a ver com a crise do capitalismo naquela época, desemprego, explosão de desemprego, que tinha a ver com a crise das instituições, né, que tinha a ver com os problemas da esquerda, né, vide a briga dos o sectarismo dos sociais-democratas e comunistas na Alemanha, o desastre que foi, não é isso? Que levou, né? Então, eu acho, lógico, cada época é uma época, eu estou trocando figurinha, não estou batendo bola, né? Emerson, Fro. Eu acho que nós estamos vivendo um período que tem similaridades. Nós estamos vivendo uma crise muito prolongada do sistema capitalista, que vai gerando deformações no sistema. O neoliberalismo, ele esgarçou de vez o tecido social. Ele arrebentou de vez o Estado de Bem-Estar Social, o Estado Nacional Desenvolvimentista, arrebentou de vez, esgarçou o tecido social e foi gerando deformações impressionantes. Então, você pega um Trump se elege nos Estados Unidos com a questão dos imigrantes, né? Essa foi uma das grandes bandeiras dele, o muro, no México. O Brexit no Reino Unido, o fascismo, né, na Itália, o fascismo na Espanha, crescem agora também com a questão dos imigrantes. Aqui no Brasil não é a questão dos imigrantes, mas é a questão da violência, é a arminha. É a arminha, né?
Então, a crise do capitalismo vai esgarçando tanto o tecido social que vai gerando essas deformações, e essas deformações a direita se aproveita. A extrema-direita se aproveita. E aí ela soube usar muito melhor do que a gente, porque ela inclusive se associou a Facebook e coisas do gênero, soube usar muito melhor do que a gente as redes sociais como canal de comunicação, e não é nem... Rede social hoje não é mais canal de informação, ele é uma rede que está em toda a sociedade, em tudo que você faz. Então, acho que esse é um problema para esse fenômeno. Acho que um outro problema para esse fenômeno é que as instituições democráticas, que alguns chamariam as instituições democráticas burguesas, né, elas também vão mostrando suas limitações. Né? Elas vão mostrando suas limitações. Hoje a democracia é uma democracia dos ricos. Para você disputar uma eleição é muita grana. Você tem aberrações nessa democracia. Você vê, o problema do Ministério Público não foi criado agora na votação da PEC 5, foi criado antes. Não foi criado pelo PSOL, foi criado pelo PT, inclusive. Foi criado pela esquerda, como um todo, né? Que deu um superpoder ao Ministério Público. Na própria Constituição. Pois é, deu um superpoder ao Ministério Público. Então, isso vai criando distorções nessa democracia. Essa democracia está com muitos problemas. Eu acho que tem um terceiro elemento, estou falando aqui só para atiçar o debate, só para reflexão mesmo desse fenômeno, que eu acho que é um fenômeno fundamental que você levantou. O que explica isso? Né? Eu acho que tem um outro problema, que são os próprios erros das forças progressistas e democráticas. Né? Os próprios erros. Então, você tem governos que são muito poderosos do ponto de vista administrativo, de políticas sociais, mas que são governos que não politizam em nada a sociedade, não ajudam em nada a evolução de consciência. Ao contrário, fogem do debate. Tanto fogem que se negaram a discutir comunicação, por exemplo. Fugiram do debate de comunicação. Fugiram. Então, eu acho que... Estou brincando aqui, né? Eu acho que esse esgarçamento do capitalismo nessa crise prolongada com as suas deformações, a crise das instituições democráticas burguesas e os próprios erros do campo popular democrático, né, explicam essa onda. Eu acho que o Bolsonaro está... Aí você é que manja disso, você é que entende disso, vamos ver qual vai ser o impacto do fim da CPI do genocídio, né? Vamos ver, né? Já causou um grande estrago. Vamos ver se continua esse estrago, né? Demonstrando como ele é um genocida, mesmo não tendo o termo genocida. Né? Vamos ver como vai impactar agora o Auxílio Brasil, 400 pau, um negócio puramente eleitoreiro, mas eu acho que o Lula acertou de forma brilhante ontem no Jornal à Tarde. Nós não podemos ser contra. Isso tem a ver com a fome do povo. Né? Nós queremos, então, ao invés de 400, nós queremos 600. Deixa o Bolsonaro brigar com os abutres financeiros, deixa brigar com o mercado. Eles que se matem. Mas nós queremos 600. Então vamos ver qual é o impacto. Mas a impressão que me dá é que o Bolsonaro, é isso que você diz, ele foi caindo. Hoje a impressão que dá, ele se dá por contente se conservar esses 20 e poucos % para chegar ao segundo turno. Se ele chegar ao segundo turno, aí é outra guerra. Que é o núcleo duro dele, né, Altamiro? É o núcleo duro dele. Desculpa aí. Não, imagina. Dentro disso que você acabou de falar, o André Graciano aqui diz o seguinte: a direita tradicional vai escolher a estratégia de derrotar o Lula a qualquer custo, e para isso pode apoiar o bolsonarismo na reta final ou antes da reta final. Vale tudo contra Lula? Porque, assim, esse programa, o nome dele, o thumb dele é O Alvo é Lula. Porque, assim, eu fico olhando e falo, e ainda mais com o que o Marcos falou, né? A gente olhando tradicionalmente ao longo de mais de 60 anos, que um candidato nunca tinha sido eleito com menos de 45% de aprovação, e a gente olha para o Bolsonaro, ele tem 20, 22, que é esse núcleo duro, mas a gente tem aí uma mídia tradicional que busca uma terceira via. A gente tem aí Ciro e essa galera toda brigando. A gente vê o resultado de ontem, né, com a PEC. É importante que a gente pense nisso, porque, de novo, a mídia foi lá e
conforme o seu discurso contra a corrupção, esse discurso moralista, de novo, né, aprovou algo completamente ilegal, porque assim, um Ministério Público sem controle público é uma casta de chantagistas, né, que derruba governador, que faz a barbárie que fez. Então, ela ainda tem um poder muito grande mesmo com as redes. Então, vale tudo contra Lula. Como é que a gente sai? Né? Como é que a gente consegue deixar claro para a população, por exemplo, o que aconteceu na CPI da Covid? Né? Como é que a gente traduz para a população? Porque aquilo é um raio-x do governo Bolsonaro, gente. São 1.180 páginas, que é um raio-x. Como é que candidato progressista, como é que a academia, como é que os movimentos sociais, como é que os movimentos sindicais traduzem aquilo? As pessoas não sabem o que é genocida, mas eles sabem o que é um crime, né? O que é um assassino em massa, o que é um sujeito que está deixando o povo morrer de fome e deixou morrer de Covid, que foi corrupto em compra de vacina, que fez experiência, né? Usou as pessoas como cobaia com a cloroquina. Como é que a gente traduz isso para a população? Emerson, você que fez a coordenação lá do Muda Mais na rede, se você tivesse que criar aí, para mim, os petroleiros estão fazendo uma coisa muito interessante. Tacaram, a culpa é do Bolsonaro. Né? O gás do jeito que está, a comida do jeito que está. Como é que a gente faz, gente, para traduzir isso? Porque a gente precisa traduzir para a população a barbárie, para não deixar que um sujeito com 20% de aprovação esteja no segundo turno. Então, eu acho o seguinte, tudo depende, e aí o Marcos é o especialista nos números aí, sempre nos esclarece muito bem quando publica as suas análises, então, é uma questão de se olhar os números como eles estão. Os números não são favoráveis a ele hoje. Eu quero voltar, antes de falar sobre essa estratégia aí, Maria Fru, o Miro falou sobre a questão do Auxílio Brasil. Né? Eu não acredito que o Auxílio Brasil vá ser a tábua de salvação dele, porque você vai pegar uma coisa tão estruturada como Bolsa Família, aí você vai simplesmente retirar o nome, e a retirada desse nome ela é estratégica, ela não é uma retirada de nome só porque eu vou aumentar o número de famílias, ele está tirando uma bandeira do Lula para a campanha. Então, ponto. Lula é o alvo, sim, já começa por aí. Eu retiro, mesmo imaginando que essas 2 milhões de famílias, que são 15, agora vai para 17, né? Elas vão ser contempladas, segundo eles, nesse Auxílio Brasil. De qualquer maneira, quando você acaba imediatamente com o auxílio emergencial, na conta são mais 18 milhões de pessoas voltando a não ter renda nenhuma. Então, eu não acredito que esse Auxílio Brasil vá tirá-lo desse arcabouço. Tira, sim, um nome muito forte para a campanha do Lula, porque o Lula ia fazer campanha em cima do Bolsa Família e de toda a idiosincrasia do Bolsa Família no governo Bolsonaro. Então, a visão inicial é essa, eu tiro o nome. Então, muitas pessoas vão voltar a não ter renda nenhuma a partir de novembro, que depende do auxílio emergencial, que era uma miserinha que eles tiraram. Era 600, eles tiraram para baixar para 150, 250, ficar variando o valor que a pessoa recebe. Então, vai ser muita gente voltando num país em que a inflação está altíssima, com a gasolina subindo, e, pelo que tudo indica, vai subir mais. Então, assim, eu não acredito que esses números das pesquisas vão ficar tão bons para o Bolsonaro assim, e não vai ter aquele repique, porque aquele repique de popularidade dele com o auxílio emergencial caiu, o repique não se deu na situação em que está hoje, com os números tão ruins como estão hoje da economia. Então vai ser muito difícil, mesmo inserindo essas pessoas no Auxílio Brasil, mais 2 milhões de famílias, vai ser muito difícil, porque você vai ter 18 milhões de pessoas desassistidas e aumentando. E a inflação vai corroer tudo isso antes das pessoas conseguirem gastar. Então, é um cenário muito complexo que eu acho que, inclusive, as pesquisas vão ter que se aprofundar nisso para a gente entender o cenário. Né? Eu não acredito que esse Auxílio Brasil vai ser a tábua de salvação dele, não. A questão é a economia. Né? Eu trabalho no site, sou consultor do Reconta aí, que é um site que, pela nossa ótica, fala de economia todo dia, e a gente discute tudo isso o tempo todo nas reuniões de pauta. Então, é a economia em si nesse processo. E aí eu volto lá para 2003, quando o governo Lula assumiu, que pegou o país numa situação ruim e mudou o país em 1 ano e meio, mais ou menos. Né? No início do segundo ano do primeiro mandato do governo Lula, você já tinha uma mudança no país.
mas o país não estava tão desorganizado como está hoje. Então, o outro ponto do alvo Lula é o seguinte: se hipoteticamente o Lula ganhar a eleição e assumir, ele vai ter uma dificuldade muito maior para reorganizar essa economia e colocar dinheiro no bolso da população, que é o que ele sempre defende como política econômica, né? Eu dou dinheiro para a população e a população faz o país crescer novamente. Vai ser muito difícil isso. Aliás, qualquer governo que assumir depois vai ter uma tarefa dificílima, que é reconstruir o poder econômico da população, mas também reconstruir o Estado, porque eles estão corroendo o Estado por dentro em todas as instituições. Você vai pegar um Estado desaparelhado, com profissionais desacreditados, sem incentivo, sem dinheiro, sem nada. E isso vai se refletir ao longo dos anos no país. A estratégia em si de comunicação para conversar com a população, primeiro, Conceição, o que eu noto hoje é que as pessoas estão aí, ao Deus dará, produzindo seus memes, produzindo as coisas, sem nenhum tipo de arcabouço de pesquisa. E aí vamos de novo a esses números que o Marcos tanto fala. É preciso fazer análise, monitoramento para entender como esses assuntos batem fundo nas pessoas. A análise e monitoramento ela é feita não só pelas redes sociais e com ferramentas e com algoritmo, né, o famoso algoritmo. Ela é feita com essas pesquisas que chegam cara a cara na população. Cito de novo aqui, ainda bem que o Marcos está aqui. As pesquisas cara a cara, que a gente muitas vezes desacredita as pesquisas, né? Ao longo da gente, quando não é favorável ao nosso candidato, a gente malha as pesquisas e tal, mas essas pesquisas são fundamentais para entender, elas precisam melhorar talvez, mas elas são fundamentais junto com o monitoramento de redes, para a gente entender o que a pessoa fala na ponta e o que se circula na rede. E aí nós vamos definir a estratégia de como nós vamos chegar na população. Será que a gente vai criar um canal no Telegram realmente? Como é que a gente vai ter o Telegram atuando para a gente? Como é que o Lula salta de 30 mil fãs no Telegram, né, 30 mil assinantes do canal dele, como é que ele vai saltar? Saltar criando produtos que levem as pessoas àquelas redes. Porque senão você não vai conseguir nunca. Male male, o Bolsonaro conseguiu ser 1 milhão de pessoas, porque eles vão acionando hubs de rede muito fortes e eles vão colocando coisas lá dentro que as pessoas querem receber de alguma maneira e vão popularizando o canal dele. Mas, para além disso, ele é o presidente da República e quem está no cargo tem muita força. Né? Vide todo o nosso período que nós estivemos lá com o Lula. Nós tínhamos a força da comunicação, a gente sabia conduzir muita coisa, apesar de muitos erros. E é a vez deles lá atuar com isso daí. Então, eles vão ter incidência maior realmente. Isso é sem sombra de dúvida. Só que a gente precisa planejamento, olhar dados, fazer levantamento, ter uma boa equipe de monitoramento e uma boa equipe de produção de ideias criativas para fazer com que os canais, e aí eu cito especificamente aí os do Lula, que são os mais fortes em algum ponto, né, dos candidatos, dos pré-candidatos, é preciso criar coisas, surpresas a partir do monitoramento para que as pessoas passem a fazer com que aqueles canais ecoem. E para falar sobre economia para a população, simplesmente é colher os aspectos econômicos que atingem a população e transformar isso em material. Mas é preciso saber qual vai ser o caminho, qual vai ser o alvo. Não dá para fazer como nossos canais estão fazendo, que é tudo ao Deus dará. Vamos fazer talzinho, uma memezinha, agora eu vou fazer uma dancinha aqui no TikTok e vamos ganhar muito voto. Gente, sinceramente, eu não acho que seja assim. Passo de novo para vocês. Marcos, e depois, Miro, você quer fazer uma pergunta para a galera? Tem 2 gráficos que o Marcos deixou para a gente discutir. Então, Marcos, você quer que eu mostre o gráfico? Você quer fazer um comentário sobre isso? Não, assim, nós não vamos, nessa conversa aqui hoje, resolver os problemas que nós próprios estamos levantando. Os problemas que o Miro levantou são os problemas da democracia no mundo. Seria muita pretensão nossa imaginar que nós vamos botar isso tudo assim, claramente em cima da mesa. Não, nós estamos mostrando, conversando sobre a dificuldade que é compreender isso. Eu concordo com quase tudo que o Miro falou. Na verdade, concordo com tudo, não sei o que eu discordo, mas o que eu sei é que nós ainda vamos ter que pensar muito. E no caso de pesquisa, como o Emerson está falando, a pesquisa tem que se adaptar a esse momento diferente da opinião pública.
sei lá, voltando ao negócio americano, o Reagan, sabe em quantos estados que ele ganhou a reeleição dele? Em todos. Nós vimos agora, na eleição passada, as brigas para virar um estado e a soma de estados vencidos pelo Trump, a soma vencida. Não tem muito tempo. Os resultados lá eram assim: todo mundo vai para um lado, todo mundo vai para outro. O Lula não chegou a ter 90% de aprovação. Teve. Você consegue imaginar alguém no Brasil hoje com 90% de ou rejeição ou aprovação? A vida na sociedade mudou, tem muitas coisas, essas mudanças no capitalismo, a forma como as classes médias se sentem nesse mundo que muda de maneira desfavorável para elas, tem velhas classes médias que vão ficando sem lugar, tem novos trabalhadores que vão surgindo que não existia há pouco tempo. A coisa está mudando muito. Eu só queria, nós já estamos com 1 hora e tanto de conversa, eu queria passar rapidamente pelas coisas dos números de voto, porque, afinal de contas, a menos que uns miliquinhos lá do Bolsonaro resolvam mudar as regras do jogo, nós vamos ter uma eleição. E está ficando cada dia mais perto. Hoje, já é dia 21, o segundo turno da eleição do ano que vem vai ser no dia 23, quer dizer, nós já, se houver, então nós já estamos assim, realmente contando em meses. Isso tudo que a gente está vivendo, esse horror de Bolsonaro, esses negócios de ministro da Cultura posando de metralhadora, o que mais que você pode querer de fundo do poço? Mas isso agora é uma coisa de meses. E estamos chegando a essa distância da eleição de um jeito muito promissor. As pesquisas são muito... nos deixam muito esperançosos de que realmente em meses esse cara volta para casa e essa turma que se organizou em torno dele se desfaz. Eu não acredito em um bolsonarismo, no sentido específico da palavra, culto do senhor Jair Bolsonaro. Isso não sobrevive, sei lá, poucos meses depois da derrota em novembro. Tomara! É uma questão, assim, é fácil fazer esse prognóstico. Deixa eu mostrar, Marcos, porque daí você fala do prognóstico. Você quer que eu ponha os dois, ou primeiro com pouco candidato e depois com... Primeiro com pouco. Tá bom. Gui, bota o gráfico com pouco candidato. Esse é o resultado de 2 pesquisas presenciais feitas pelo IPEC, que é o novo IBOP. O IBOP Opinião, que era a área do IBOP que trabalhava em pesquisa eleitoral e semelhantes, saiu da empresa depois que eles foram comprados por uma grande multinacional de comunicação e criaram esse novo instituto, IPEC. Eles já tinham feito uma no início do ano, mas sem intenção de voto desse jeito, e agora nós já estamos com uma feita em junho e essa agora em setembro. E o que nós estamos vendo aí é o tal quadro muito, vamos dizer assim, que nos deixa muito esperançosos. Lula com 48% na pesquisa mais recente, de setembro, e o Bolsonaro com menos da metade dele, com 23%. O Ciro com 10%, o Dória, perdão,
Dória é o azulzinho, né? Tá lá embaixo, lá 4 ou 3, enfim, é isso. O que nós temos é uma eleição que ou se resolve no primeiro turno para o Lula, ou teremos um segundo turno entre ele e o senhor Jair Bolsonaro. Eu, hoje, acredito que é mais possível que o Bolsonaro consiga, não ele, mas o conjunto de candidatos de direita, consiga levar a eleição para o segundo turno, mas tomara que não, porque seria muito bom para a política brasileira que nós tivéssemos um presidente eleito com larga vantagem. Seria muito bom, até em função desse quadro de polarização, de facções brigando umas com as outras. Se o Lula ganha bem, é muito melhor para todo mundo. É melhor até para quem não gosta dele, porque a possibilidade de um governo funcionando normalmente, sem ter que ficar brigando todo santo dia no Congresso, ou na imprensa, ou nas redes sociais, ou nos movimentos sociais, seria muito melhor que nós tivéssemos uma eleição que desorganizasse a reação contrária à vitória. E tem que ampliar o Congresso, né? Porque se a gente tiver um Congresso como a Dilma teve, por exemplo, no segundo mandato, que paralisou completamente o governo dela, já vai ser muito difícil para o Lula. Imagina com um Congresso... Claro que concordo contigo, sou muito favorável a que a campanha Lula invista nesse argumento, que procure levar as pessoas. Ele tem muita consciência disso, como você sabe, todos nós sabemos, mas eu não sou muito otimista. A legislação político-eleitoral brasileira foi feita para isso não acontecer, para que não surjam grandes partidos. Ela deliberadamente constrói pequenas maiorias vindas do voto popular. Deixa isso tudo para ser negociado no Congresso. E quem negocia isso no Congresso são os profissionais do ramo. O nosso sistema político funciona para isso, para eleger bancadas de porte médio ou pequeno. Chega lá, precisa dos profissionais para fazer a coisa funcionar. Eu vou mostrar o gráfico 2, aí eu abro a roda para o Altamiro e para o Emerson, tá bom? Gráfico 2, Gui. Gráfico 2 que eu saiba, é a lista mais completa que o mesmo IPEC, lá da tabela anterior, fez só nessa pesquisa mais recente desde setembro, com 12 candidatos. E aí o Lula cai um pouquinho, de 48 para 45, Bolsonaro cai também, Ciro cai. Na verdade, você repara que quem mais cai proporcionalmente é o Ciro. Então, o tal da terceira via, a discussão de um terceiro nome, quase não afeta Lula, quase não afeta Bolsonaro. Mas, no entanto, para o Ciro é fatal. Ele é o cara que mais perde se você amplia o número de candidatos. E aí, o que a gente está vendo aqui é que essa discussão de terceira via é um negócio completamente artificial. O nosso sistema político funciona desde a redemocratização com dois pés. Um é a grande liberdade para a organização partidária, agora um pouquinho menor do que já foi, mas ainda elevada, e eleições majoritárias em 2 turnos. O que significa dizer que tem muito partido, muito candidato, e no segundo turno forma-se uma
coalizão informal em torno de um e do outro. É assim desde a eleição de 1989, da primeira eleição moderna no Brasil. Nunca houve terceira via. Não faz sentido. Os mais próximos, Marcos, que a gente viu foi em 2018, porque o Lula não estava na jogada. E o Ciro, né, chegou ali, acho que ele nunca imaginou, ele ainda está com aquele sonho de 2018, sendo que ele está esquecendo que o Lula está no jogo. Aí, quando o Lula está no jogo, isso é bem complicado. Eu vou abrir, mas eu queria que o Guilherme colocasse, porque, veja vocês, a gente sabe aqui pelas pesquisas que não tem a terceira via, mas a gente tem uma mídia monopolista que quer, de qualquer maneira, uma terceira via. A ponto, gente, que eles começam com aqueles sincericídios, né? E daí, quando eles percebem, eu quero que o Gui bote uma imagem aí de um tweet do Globo Política. Além dos políticos do PSDB, conheço os outros 7 pré-candidatos à presidência. Quando eles perceberam isso, eles mudaram, apagaram o Twitter e colocaram outro. Conheça todos os pré-candidatos à presidência para as eleições de 2022. Gente, o sonho... Pronto, Gui, volta a gente aqui na tela. Eu olho isso e falo, não é possível, os caras não aprendem, gente, não aprendem, né? Não adianta colocar a culpa no estagiário, porque o desejo, né, deles... E aí eu volto àquela pergunta do Graziani, de novo a gente volta para o tema do nosso programa de hoje. O alvo é Lula. Posso te interromper, Fro? Porque antes de passar a bola para os meninos aqui com quem estamos conversando, os 40 pontos do Lula hoje, entre 40 e 50, dependendo da pesquisa, são rigorosamente o que ele sempre teve. Uhum. Não é Bolsonaro que colocou o Lula na vantagem, como alguns desses jornais e comentaristas querem caracterizar. Eu até te mandei, assim, tardiamente, uma tabela que mostra quanto que o Lula tinha em 2002, em 2006, em eleições que ele não disputou, como a de 2010, em que houve pesquisa colocando ele como opção antes, porque estava uma discussão de terceiro mandato. Depois, em 2014, quando houve também uma discussão, muita gente achando que ele era melhor como candidato do PT do que a Dilma, e em 2018, em que ele não pôde disputar por razões que todos conhecemos. Nessas 5 eleições, ele sempre esteve na casa de 40%. Na eleição na última, a pesquisa que eu conheço, a última feita com o nome dele, foi no final de agosto de 2018. Portanto, faltavam 40 dias para a eleição do primeiro turno. Em agosto de 2018, ele preso, ele tinha 39 e o Bolsonaro tinha 19. Ele tinha o dobro do Bolsonaro, preso, com tudo que tinha acontecido com a TV Globo, com as horas e horas e horas de Jornal Nacional contra ele. Ele, pois bem, preso, depois disso tudo, tinha 39, o dobro do Bolsonaro. Ele hoje apenas retomou o tamanho histórico que uma liderança como a dele tem no Brasil. Não é que teve, tem. E tem um conjunto de razões que não precisa elaborar muito. Então é isso, as pesquisas estão indicando isso. E repare, todas elas, tanto a avaliação de Bolsonaro quanto as de intenção de voto, estão sugerindo que depois de uma reviravolta que decorreu, de um lado, do aprofundamento da catástrofe administrativa do que é o Bolsonaro, do outro lado, da volta do Lula às eleições, tudo isso aconteceu no primeiro semestre deste ano. Uhum. Depois de
desse duplo conjunto de movimentos, as coisas estão mais ou menos estabilizadas, num ponto extremamente favorável para o Lula e extremamente desfavorável para o Bolsonaro. Ele, agora, esse negócio de auxílio, sei lá, gastar 60 bilhões de reais, para quem gastou o que ele gastou em 2020, sem conseguir mudar significativamente as tendências, esse dinheiro que ele está preparando para isso, tomara que chegue no bolso das pessoas, porque a incompetência do governo é fabulosa, mas tomara que o dinheiro chegue. Mas sabe qual que é a consequência político-eleitoral disso? Eu arrisco dizer que é nenhuma. É a elite brasileira, parte de seus intelectuais incluídos, que acha que cabeça de eleitor é a mesma coisa que uma máquina pobre, é a mesma coisa que uma máquina de comprar lata de refrigerante. Você põe um dinheirinho, aperta o botão e sai o resultado. Por que eles acham que pobre vota assim? Ganhou um tostão e vai lá e faz? Mirão. Não, excelente, Marcos. Excelente os números, excelente análise. Eu acho isso. Eu acho que o Bolsonaro ele está em queda, isso que Emerson falou e que Marcos falou, tá em queda acentuada. Isso tem a ver com a forma como ele se comportou diante da pandemia, gripezinha, histeria da mídia e coisas do gênero, né? Imitando uma pessoa sem ar, né? Essas coisas nojentas, repugnantes. Ele deu gargalhada ontem, Miro. Gargalhada ontem, pois é. Deu gargalhada, mas deve ter ido chorar no banheiro sem a Micheque ver, né? Porque ele deve ter ficado preocupado, né? Deu gargalhada só para enganar. Né? Então, tem a ver com a forma como ele enfrentou a pandemia. Eu acho que tem a ver da forma como ele enfrentou na economia, né? Porque a economia é isso, ela já vinha ruim, já vinha pibinho e piorou na pandemia. Né? Não teve nenhuma política de Estado para enfrentar a crise. Você vê, no mundo inteiro se discutiu a questão da austeridade fiscal, a questão de investimento. Aqui não. Né? Aqui teve tudo que forçar, chutar o pau da barraca para poder garantir. Né? O caso do auxílio emergencial de 600, por exemplo. Né? Eu acho que tem a ver com marcas de campanha dele que ficaram fragilizadas, por exemplo, combate à corrupção. Como que combate a corrupção com rachadinha, mansão do Flávio Rachadinha? Como que combate a corrupção? Offshore. Pois é, como que combate a corrupção com um bando de bandido? Aquilo é um laranjal, aquilo não é um governo, aquilo é um laranjal. Né? Então, acho que pegou muito mal. Acho que pegou muito mal a truculência dele, tanto é que ele tem que se conter, né? Essa postura autoritária de só criar atrito. Né? Isso assusta, inclusive, setores do mercado financeiro internacional, afugenta capitais, tal. Veio de agora a China, é muito interessante esse caso da carne, é muito interessante. Então, eu acho, tudo isso fez com que o Bolsonaro fosse em queda. Né? Então, esses números que o Marcos mostra excelente. Né? O Bolsonaro em queda. O ideal era realmente isso que o Marcos diz, era esse cara não ir nem para o segundo turno. O ideal era esse cara ir direto para a cadeia, sair do palácio para ir para a cadeia. Né? Mas, infelizmente, não dá ainda para trabalhar com o ideal. Agora, eu acho, aí só para instigar, né? Eu acho que até a eleição é pouco, mas ainda é muito, ainda é um ano. Ainda é um ano. Em um ano, você tem essa praga da economia, a economia estúpido, não dizia o assessor lá do Clinton, né? Você tem um ano de economia que ela estava lá no fundo do poço, ela vai dar uma pequena recuperada, ela dá, é natural. Você tem esse Auxílio Brasil, vamos ver o impacto. Você tem o povo respirando aliviado com o fim da pandemia, não ter que usar máscara. Tem isso. Tem que usar máscara, tem que usar máscara. Eu estou dizendo eles falando que não precisa usar máscara, né? Então a sensação de alívio, né, que eles vão criar. Né? Tem a máquina do governo, que o Centrão sabe utilizar bem também. Né? Tem
Eu acho que a gente continua aí, Emerson, que tem condição de falar, eu não tenho, ele que é o especialista, nós continuamos apanhando feio nas redes, eu acho, apanhando feio nas redes, e vamos apanhar ainda mais, os caras estão muito bem articulados, né? A mídia tradicional, mesmo essa mídia que não gosta do Bolsonaro no fascismo na política e no obscurantismo nos costumes, mas gosta do Guedes na política macroeconômica, mesmo essa mídia vai fazer de tudo para o alvo ser Lula. Então você vai ter junção de rede, conjunção de mídia, procurando uma terceira via. Esse negócio que o Globo fez é uma coisa escrota. Fazer cobertura de prévia. Que diabo é isso? Isso é uma coisa escrota. Pois bem, então você vai ter isso. Você tem esse dado que o Marcos lembrou aí, esse fenômeno mundial. Trump perdeu a eleição, mas já está com a bola toda nos Estados Unidos. Nós estamos com um fascista na Argentina despontando nas pesquisas. Nós estamos com um fascista no Chile despontando nas pesquisas. A vida está dura. É nesse contexto que o Marcos levantava. Ou seja, vai exigir da gente muita competência, muita capacidade, muito espírito de construção, de agregação. Eu acho que, às vezes, a gente investe muito salto alto e acaba, ao invés de agregar, desagregando, que não ajuda em nada, vai exigir muito espírito de unidade, porque a batalha vai ser dura, mas eu concordo com o Marcos. O ideal é ganhar logo essa desgraça no primeiro turno. Liquida a fatura. É isso, ponto. Emerson, antes do seu comentário, eu queria pensar o seguinte, Emerson, pensa que você está no Muda Mais de agora, que a gente precisa mudar total. A Sônia Guerra diz o seguinte, como é que a gente constrói uma narrativa para mudar a ideia do antipetismo, o horror ao comunismo no meio evangélico? Eu acho que a gente pode pensar em grupos mais amplos. E antes de você responder, gente, hoje eu não fiz meu chororô. Nenhum membro, nenhum superchat. Pelo menos curtam, né? Curtam o nosso canal, curtam aí o nosso programa e compartilhe, porque vocês estão vendo que o jogo é bruto. A gente precisa fazer com que o canal da Fórum fique um canal forte para que a gente possa ter alcance. Quem ainda não entendeu isso, quando você curte um vídeo nosso, você já está contribuindo. Por quê? Porque daí o YouTube entende que esse vídeo ganha relevância e ele é mostrado para outras pessoas. Então, nunca deixe de curtir e de se inscrever nos canais da mídia progressista. E a gente não vai ficar chateado se você mandar o superchat para nós aqui. Emerson, você. Então, eu acho essa pergunta da Sônia, assim, então, são perguntas que a gente não consegue responder sem saber o que realmente acontece nesse eleitorado. A gente precisa voltar um pouquinho no tempo e notar como os evangélicos nos apoiaram e deram voto para o Lula, para Dilma. Entendeu? Então, assim, quando você tem um país bem organizado e você tem um governo que funciona, um governo que entrega uma economia legal e, principalmente, gera empregos, você conquista o voto. Essa discussão e esses boatos que o Bolsonaro ainda continua trabalhando, o inimigo dele ainda é o comunismo, essas coisas todas, tudo isso vai para o gargalo, vai para o ralo, né, especificamente, quando você melhora as coisas. Mas é preciso entender o que esse eleitorado pensa, então, para isso, exige-se o quê? Pesquisa, para entender por quais são os motivos que os levaram a acreditar em tantas barbaridades. E aí, depois, você começa a reconstruir o discurso. Tem muitos amigos de esquerda evangélicos que não pensam nada disso. E tenho amigos de esquerda neopentecostais. E eles tentam levar o debate dentro dos seus templos, das suas igrejas, para convencer as pessoas disso. Mas eles esbarram, a maioria das vezes, numa coisa chamada ignorância. Então, como lidar com essa ignorância? A gente tem esse debate ao longo de anos e anos e anos. Né? Como é que você conquista? Como é que você convence? Como é que você conversa? Não é nem pedir o voto, mas é pedir com que a pessoa abra a cabeça para determinadas coisas, para determinados absurdos do discurso. Mas eu ainda acredito que abrir o diálogo com esses campos é fundamental e estabelecer uma estratégia de comunicação baseada em pesquisa para esses campos é o maior eixo possível.
E não é pegar a pessoa e sacudir, não. Não é assim que você vai, né, fazer com que ela acorde para entender o que você está dizendo ou votar em você. É simplesmente tentar e chegar com um argumento convincente de que essa política que está aí, ela vai afundar essa pessoa. E as igrejas, se a gente for pensar na cabeça do pastor, eles estão com extrema dificuldade. Por quê? Porque os seus fiéis não têm emprego, né? Então, vamos lembrar essas pessoas o quanto elas podiam contribuir com as suas igrejas quando elas estavam bem empregadas, quando elas tinham um bom salário, e antes da reforma trabalhista, encolher os direitos delas, né? Que o Temer fez esse favor aí de acabar com tudo. Então, assim, fazer com que as pessoas se reconectem àquilo que elas tinham. É uma coisa muito interessante o brasileiro, né? A gente fala que o brasileiro tem memória curta, que está no nosso, né, tá no nosso raciocínio popular, né? Esse velho ditado, né? As pessoas, se a gente olhar o período em que o presidente Lula saiu com 87% de aprovação, foi em 2010, nós estamos um intervalo muito curto de 11 anos, e as pessoas não estão mais lembrando que elas viveram naquele período até 2014, 2015. Eu converso com o povo no Uber quando eu saio e tal, falo, amigo, pensa bem, há 10 anos, como é que você vivia? Eu fazia meu churrasco, eu tinha meu emprego. Pois é, como é que está agora? As pessoas não estão aliando a realidade que elas viveram com o que elas vivem hoje. Então, acho que o ponto fatal da pergunta da Sônia é: precisamos fazer aliar esses dois pontos. A distância de 10 anos ela não é longa para o fim do governo Lula, do governo Dilma, muito menos. E nesse pequeno intervalo elas viviam isso, viviam uma boa vida. Quando você dá esse estalo na mente das pessoas, elas param para pensar. Então, a gente tem que procurar essa via de levantar todos esses elementos e aí criar produtos e subprodutos de comunicação, porque as pessoas entendam que elas viveram o que elas vivem hoje. Isso é o ponto pacífico. Agora, eu não queria deixar de fazer um comentário sobre os gráficos que o Marcos estava falando, do Ciro, né? O Ciro divide o voto com a direita. Então, se ele é a terceira via, de fato, como ele quer ser, então ele precisa abraçar mais a direita, porque eu acho que ele vai conseguir mais êxito do que tentando trafegar no bloco da esquerda, né? Os números mostram isso ali. Então, peraí, ele está lá com uns caras que é um dos gênios da propaganda, que é o João Santana. Peraí, por que eu vou ficar brigando com o povo da esquerda aqui se eu posso abraçar a direita e surfar e ser a terceira via da direita? Ele podia pensar bem nesse assunto aí, ele e a equipe dele, né? Porque ele quer ser marinado, ele vai ser marinado, né? A porcentagem de votos que ele teve em 2018 pode ser que ele nem tenha agora no primeiro turno do ano que vem. Ele vai ser marinado. Olha o que a Marina foi, a potência de voto que ela tinha, olha o que ela virou. Na eleição de 2018 era um nada. E pode ser que o Ciro vire um nada se continuar nessa narrativa, né? Eu sei, jogo aí só para a galera que está dele, eu sei que tem uns espiões dele assistindo aí, só para eles pensarem, será que não é melhor disputar o voto da direita e avançar do que ficar quebrando a cabeça com a galera? Agora, o outro ponto é também, a gente cai muito nas armadilhas de campanha que eles armam, né? A nossa galera cai muito. Então, hoje eu vou... Olha, vamos voltar naquele negócio do criar produtos. A campanha do Ciro cria produtos todos os dias, para que as pessoas entrem nos produtos. E aí nós tivemos o quê? Tivemos a presidenta Dilma respondendo uma baboseira dele. Óbvio que a gente conhece e sabe que eles não iam deixar de responder, né? Então, assim, o Lula não respondeu. Eu já sei como funciona a estratégia. Eu não respondo, mas responde você aí. Ela foi responder. Era exatamente o que eles queriam, a resposta para poder surfar em cima, virar pauta na imprensa, porque se a imprensa não tem terceira via, qualquer um pode ser a terceira via. Então, se o Ciro for, melhor, porque a gente tira o Lula. Então, voltamos ao tema de novo desse nosso bate-papo aqui, o alvo é o Lula. Então, assim, não cair nessas armadilhas, porque são coisas roteirizadas de campanha, que depois se transformam em textos muito bem escritos no Twitter, no Facebook, se transformam em lives em que se faz a provocação das pessoas. Como é que é? Pronunciamento, ele fez pronunciamento. Exatamente. Então, assim, a gente tem que pensar nisso, porque se a tendência dele é encolher o eleitorado, ele quer crescer para cima do Lula, e como o próprio Lula disse, é óbvio, ele vai crescer para cima do candidato que tem mais potencial agora. É lá que ele vai brigar mesmo. Então, e a gente cai, as nossas lideranças caem, a nossa ex-presidente Dilma caiu nessa provocação, e aí ficou uma semana com ele na imprensa, sendo matéria na imprensa. Sim. Eu vou lembrar uma coisa, eu vou falar uma coisa. Quando eu fiz a campanha do Suplicy em 2016, que eu fiz a campanha digital dele, nós criamos um roteiro de vários produtos que a gente ia fazer para o Suplicy nas redes. Um dos produtos que a gente criou foi a rádio do Papito no Spotify. Eu falei com a minha equipe, nós vamos criar isso daí, porque quando a gente publicar isso, vai virar notícia na imprensa inteira. E foi dito e feito. Criamos a rádio do Papito no Spotify, virou notícia na Folha em todo quanto é lugar.
Então, assim, você cria o produto para conseguir repercussão. É exatamente isso que a campanha do Ciro está fazendo. Eu crio o produto, consigo a repercussão e vou me estabilizando, porque ele não pode sair do debate. Se ele sair do debate, ele morre. E a gente dá palco para ele ficar no debate, nas besteiras dele, nas bravatas dele, etc. e tal. Não que eu não respeite, né, gente? Eu acho que eu tenho um grande respeito pela figura dele e tal. É uma figura importante, trabalhou no nosso governo, e a gente tem que lembrar sempre para as pessoas isso também, que é uma coisa que ele não quer. E eu tenho certeza que se for um debate com o Lula e o Ciro junto, o Lula vai falar assim: Ciro, você foi meu ministro. E quando falar isso em rede nacional, desarme e acaba com todo o discurso antipetista dele, antilulista dele. Então, assim, se a gente tem que trabalhar, para encerrar e passar a bola, se a gente tem que trabalhar para falar do Ciro, vamos falar que ele foi ministro do Lula o tempo todo, que é isso que ele não quer. E a dica do Emerson para a militância que está aqui, a gente tem gente do mundo sindical, é uma dica muito importante, gente. A gente não deve servir de escada para inimigo, para adversário. Então, sempre vai vir para suas redes provocações. Os ciristas adoram me provocar. Eu nunca respondo. Eu tenho 40 mil seguidores, eu vou dar palco para um ovinho do Twitter? Eu não respondo robô, eu não respondo esses ataques. Por quê? Você não dá visibilidade, você deixa o cara falando sozinho, tá? Então, assim, essa é uma forma importante que as nossas lideranças não aprenderam, né? Não cair nessas armadilhas, não fazer, não, quando um não quer, dois não brigam. Então, assim, ou então manda um beijinho, né? Diz: oi, ministro, ex-ministro do Lula, tudo bem? A técnica é não dar palco para essa galera. A gente tem tempo, Conceição, a gente tem tempo ainda, vai até às 8? Podemos. Eu queria fazer uma pergunta técnica para o Marcos Cândido, que é uma coisa Claro. assim, me deixa muito perplexo em vários momentos, que é o seguinte: a base de pesquisa, quando se vai a campo, eu noto que eu sei que é caro fazer pesquisa, né, Marcos? As pessoas, você botar gente na rua e tal, é muito caro. Mas assim, a gente vê sempre a mesma base de pesquisa: 2.000 pessoas foram consultadas, etc. Aí a folha sobe para 3.000. Aí eu te pergunto, será que esse valor de 2.000 e 3.000 pesquisados, ele já não reflete mais a realidade? Será que esse campo não teria que se aumentar o campo de pesquisa, a base de campo de pesquisa, para começar a ter realmente a realidade do que as pessoas pensam? Quanto mais gente, melhor. É para responder agora? Pode responder. A coisa de tamanho de amostra é fruto mais do que você quer do resultado do que do tamanho do universo. Você pode ter uma pesquisa feita na cidade de São Paulo com o mesmo tamanho de amostra que você provavelmente usaria para perguntar a respeito do estado de São Paulo, da região sudeste e do Brasil. Os Estados Unidos têm 1,5 vezes o eleitorado brasileiro, toma lá da cá, e lá as amostras nacionais são feitas com entre 1.500 e 2.000 casos. Agora, se você quiser começar a ter resultados por setor, segmento, região, idade, escolaridade, renda, aí você começa a ter que ter um número maior de entrevistas. O nosso problema hoje não é esse. Sinceramente, eu acredito que não é. Embora, é claro que eu não posso discordar do que você falou, quanto mais, melhor. E não estou falando como vendedor de entrevista, estou falando como pessoa que vai usar, tentar entender o resultado. E sempre considerando isso. Para um retrato de um conjunto, só do conjunto, você precisa de um número menor de entrevistas do que se você começa a segmentar. O nosso problema real é quem que te dá a entrevista.
E isso é um problema especialmente complicado no Brasil, comparando, por exemplo, de novo com os Estados Unidos. Lá, as pesquisas eleitorais são quase sempre feitas com eleitores, que é também aqui. Só que lá o eleitor se registra. E ele registra, ele coloca lá um endereço, coloca lá o nível de escolaridade, já existe esse banco de dados para todos os eleitores americanos. Acrescido de um detalhe fundamental, com a identificação partidária. Porque quando você se registra como eleitor nos Estados Unidos, você diz assim, eu sou democrata, ou eu sou republicano, ou eu sou independente, ou eu não me identifico com nenhuma dessas 3 categorias. Então, é muito mais simples, num país como os Estados Unidos, você chegar a uma amostra do universo de eleitores efetivos. Apesar disso, eles estão cada vez mais tendo problemas com a recusa de eleitores de direita, especialmente de ultradireita, de dar entrevista. Porque dar entrevista é um pequeno detalhe da cultura democrática. É você concordar em dar a sua opinião para outras pessoas que não têm necessariamente a sua opinião. E o eleitor de ultradireita nos Estados Unidos, assim como ele não se vacina, assim como ele não, muitas vezes, se recusa a participar da vida política, ele tende a dar menos entrevistas do que o eleitor democrata, que tende a ser uma pessoa mais aberta, mais flexível, mais disposta a trocar ideias, mostrar suas ideias, não tem, sei lá, problema de dizer não, eu vou votar no fulano e não vou votar no Beltrano. Então, essa recusa é uma das razões que os próprios americanos estão discutindo agora para explicar por que os resultados das últimas eleições vieram tão diferentes no voto de direita. As pesquisas americanas foram muito boas para identificar o voto nos democratas, na Hillary, em 16, e no Biden, na eleição do ano passado, em 20. Mas o voto no Trump, nas 2 eleições, foi subestimado. Uhum. E uma das razões, eles próprios acham, uma das razões é essa. O eleitor de direita simplesmente não dá entrevista. Ou é envergonhado, né? Ou é envergonhado. Ou é vergonha, ou é parte dessa cultura de respeitar a afirmação de uma certa, sei lá, masculinidade desviante. Eu não sei exatamente o que é que leva, mas eu acredito que tem a ver com esse repúdio à cultura democrática definida da forma mais ampla. Uhum. De convivência, de tolerância, de expressão. Ô, Marcos, deixa eu te falar uma coisa. Aqui seria, por exemplo, aqui seria dificílimo, né? Com a quantidade de partidos que tem, né? Dizer o que você é. Então, já começa por aí. Perguntar também com quem você se identifica, com a esquerda ou com a direita. As pessoas também não têm uma clareza, né, do que ideologicamente isso representa. A pesquisa da Perseu Abramo em 2016 perguntava para os eleitores que majoritariamente votaram no PT durante décadas e que não votaram, né, nas eleições municipais de 2016, e boa parte deles, quando perguntava se era de direita ou de esquerda, eles diziam que eles eram direitos, né? Eles não entendiam isso dentro do campo ideológico. Então, mas eu acho que deve existir formas da gente ver com quem eles têm mais proximidade.
E mais, como aqui a gente não tem isso muito forte, né? Essa coisa do espectro político ideológico, boa parte dessa população periférica, ela não é nada, né? Ela nem direita de esquerda, mas ela queria, por exemplo, mais serviço público, né? Ela queria melhor saúde, melhor educação. Nesse sentido, eu também tenho outra coisa para falar para quem nos assiste. Trabalhador não é nosso inimigo. Né? Trabalhador sem consciência política é alguém que a gente tem que dialogar e que a gente tem que informar e fazer com que ele entenda a realidade que a gente está vivendo. E associe isso com a política. A política pode matar, mas ela também pode salvar, pode trazer emprego, pode trazer melhor saúde, melhor educação. Então, a gente tem que parar com essa coisa do ódio, né? A gente não pode cair nesse jogo de responder o outro, especialmente os trabalhadores pobres. A gente precisa ter muito cuidado. A linguagem, ele pode escrever errado, não tem nenhum problema, né? Eu já vejo muito preconceito linguístico na hora que está respondendo um opositor ou um bolsonarista. Então, a gente também precisa tomar cuidado com isso, porque senão a gente não estabelece diálogo. E a gente precisa estabelecer diálogo. Sem isso, a gente vai continuar nesse campo de guerra. Então, o trabalhador, né, mais simples, despolitizado, vamos ser freirianos, né? A gente precisa fazer com que ele tenha consciência de classe. Aí ele sabe o lugar dele, né? Ele sabe que esse governo que está aí não representa os interesses dele. Esse governo que está aí, se deixar, vai destruir de vez o Estado na Constituição, porque quer fazer isso com a reforma administrativa. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, para poder dialogar e ampliar esse diálogo, seja na igreja, né, seja no trabalho, seja na faculdade, seja nas redes. Mirão, eu vou dar a nossa última rodada para a gente dar boa noite, que a gente chegou às 24, eu prometi para o Marcos que era 1h15. Não, só elogiar a conversa, adorei a conversa com o Marcos, com o Emerson, contigo. Achei excelente. Parabéns pelo trabalho e bola para frente. Vamos trabalhar para derrotar o Bolsonaro já no primeiro turno, é isso. Você já está convocado, Miro, para toda a última quinta-feira do mês, quando o Marcos vir, você está, hein, na bancada. Publicamente, você já está. E o Emerson vai voltar mais vezes. Ele quer ficar na moita e tal, mas eu vou... Não é que a Conceição, você e o Rovai tem que assinar a nossa carteira. Né? Nós estamos em momentos difíceis. Vocês têm que assinar a nossa carteira, minha e do Miro e do Marcos também. Fala pro Rovai aí, nós vamos mandar a carteira para ele assinar. Fala com o Rovai. Eu não tenho carteira assinada. A gente continua naquela base da militância, com quem a gente vai conversar. Vai, Emerson, querido. Não, eu agradeço demais a você, o Miro, que eu só via no Twitter, e a última vez que eu vi o Miro foi numa manifestação fora Temer lá, que a gente se encontrou numa padaria. Então, espero que agora a gente consiga marcar como a gente fazia antes, e isso é muito importante para a nossa discussão, marcar as conversas no bar, como a gente sempre fez aqui em São Paulo, porque a gente precisa sentar para conversar no bar, porque dali saem as coisas importantes para a nossa criatividade. E agradecer ao Marcos, que eu só conhecia pelo trabalho, de nome, né? E participei hoje com ele aqui, foi muito legal, e já tive outra aula. Então, vamos abrir as nossas antenas aí a partir das conversas do Marcos, né? Obrigado a todos da audiência. Querido Marcos, você encerra. Gostei muito de conversar com vocês. Fro e Miro, de vez em quando a gente se cruza. A primeira vez que eu conversei com eles, gostei muito de conhecer, de conhecer suas ideias. Foi muito bom a conversa. Sempre à disposição, Flor. Que ótimo. Então, vocês já sabem, toda última quinta-feira do mês, até as eleições, a gente vai ter o Marcos aqui, o Miro aqui, sem carteira assinada. Não, mas eu volto de Conceição. Eu só não consigo fazer... Sempre. Mas eu não consigo, claro. eu volto. Claro, mas eu não consigo ter aquela agenda fixa, porque tem outras coisas, mas eu volto. Claro. Mas a ideia, gente, é a gente fazer esse debate, porque agora, como o Marcos diz no início do programa, a gente entrou na corrida eleitoral. Então, a gente não vai, como classe trabalhadora,
nos interessa, né, eleger um governo não neoliberal, pelo amor de Deus. A gente precisa recuperar a democracia no Brasil. Então, nosso trabalho aqui na mídia progressista há mais de 10 anos, né, Mirão? Quando é que a gente vai se reunir no Blog Sujo de novo? Como é que a gente vai sujinho tomar aquela serva? Que eu estou precisando, não estou aguentando mais, é só remédio, é só hospital, é só pandemia, é só barbárie. Chega, Miro. Ô, Conceição, acrescentei mais um remédio na minha lista ontem. Quando eu tomo 4 de manhã, eu logo de cara. Então, nós temos que trocar muita receita. Tá vendo? Ó, eu falei no começo que o Emerson era minha alma gêmea. Vocês estão vendo aí que até nisso a gente é parecido. Ô, Virgínia TI. Galera, eu gostaria de agradecer imensamente, adorei, eu acho que vai ser bem bacana, porque a gente... Aliás, Marcos, eu esqueci de te perguntar, Vox Pop ele vai começar a fazer pesquisa, como é que tá isso? A gente tem cenário? Nós estamos em campo até neste momento, mas é pesquisa interna para a campanha, então... Tá. Não sei se haverá algum contrato de divulgação. Tá bom. Porque a prioridade nossa é o trabalho no âmbito político. Sim, ok. Então, gente, eu agradeço todo mundo que ficou até agora com a gente. Quem ficou até agora com a gente está 3 horas assistindo o fórum, porque veio desde o Jornal da Fórum. E já deixo aqui o convite para vocês. Quinta-feira que vem, às 18h30, a gente vai ter o Zé de Abreu. Claro que falaremos de política, não tem jeito, o Zé vai ser candidato a deputado federal, mas a gente vai falar do livro que ele está lançando em 2 volumes, o Abreografia, que vai ser bem bacana também, então não percam. Boa noite a todos, bom final de semana, cerveja no bar. Beijão, até.